O local aonde iremos citar o Evangelho é o bairro de Maracanaú, aonde o Evangelho já tem uma história centenária. A história que vamos relatar é muito importante para o conhecimento da nossa Assembleia de Deus em nosso estado. Neste vídeo, vamos conhecer a história de Maracanaú e dizer que a evangelização começou em 1922 com o pastor José Teixeira Rego. As informações vêm de uma matéria registrada no jornal Mensageiro da Paz, segunda quinzena de agosto de 1935. A história é linda e cheia de muitas nuances. Mas primeiro deixe-me dizer que Maracanaú fica no Ceará, foi um distrito de Maranguape até se tornar município no ano de 1983. Esse nome Maracanaú vem do tupi-guarani, que significa Lagoa dos Maracanãs. Já o povoado deu-se em torno de 4 equipamentos. O primeiro foi o trem metropolitano. A estação do município foi inaugurada em 1875. O Sanatório de Maracanaú, a Colônia Antônio Justa, o Instituto Carneiro de Mendonça, são equipamentos que apresentam este grande município responsável por ter uma história centenária em relação à presença da Assembleia de Deus. Antes de entrar na reportagem, eu ainda queria vos informar que, a partir de 1648, houve os primeiros contatos dos colonizadores com indígenas de Jaçanaú, Mucunã e Cágado. A partir de 1870, o povoamento cresceu em torno de todos esses equipamentos que nós registramos no início da nossa reportagem. Bem, vamos então abrir aspas para o que fala o pastor José Teixeira Rego sobre a cidade de Maracanaú. Nossa história tem início no Mensageiro da Paz, em uma edição, segunda quinzena, agosto de 1935. Este é o texto escrito pelo pastor José Teixeira Rego. Hoje, município, um grande município. Ele inicia a matéria, como já falei, vou repetir, a matéria está publicada na segunda quinzena do Jornal Mensageiro da Paz, edição de agosto de 1935. E ele começa a reportagem falando Fortaleza, Ceará. Prezados irmãos em Cristo, é com grande prazer que venho contar as bênçãos do Senhor derramadas neste lugar. Neste lugar
eu fecho as aspas, as primeiras aspas. Ok, vamos então abrir aspas para começar a nossa história, registrada pelo pastor José Teixeira Rego, no jornal Mensageiro da Paz, segunda quinzena de agosto de 1935. Inicialmente ele fala: Fortaleza, Ceará, prezados irmãos em Cristo, é com grande prazer que venho contar as bênçãos do Senhor, derramadas neste lugar. Quero abrir e fechar aspas nesse primeiro momento, para explicar para vocês que ele está falando do Ceará e não da cidade que nós vamos contar a história. Nesse primeiro momento, ele se dirige aos leitores do Mensageiro da Paz, falando do estado do Ceará. Vamos abrir aspas para o pastor Teixeira. No lugar chamado Maracanaú, subúrbio desta capital, converteu-se a Jesus um casal, fecho aspas. E, finalmente, quem era esse casal? Não sabemos. Fica no anonimato. Todavia, a porta de entrada para o evangelho em Maracanaú foi por este casal. Abrindo novas aspas, ele vai falar: o lugar era indiferente ao som do evangelho. Fecho aspas. Vejam que a chegada desses irmãos como evangélicos da Assembleia de Deus causou uma perseguição contra eles, porque o povo era diferente ao som do evangelho. O que predominava na época era a Igreja Católica e era muito difícil ser cristão naqueles dias. Abrindo novas aspas aqui para o pastor Teixeira. Em 1922, foi anunciada a palavra do Senhor no referido lugar. Mas os que anunciavam as boas novas foram apedrejados. Fecho aspas. Vejam que o ano de 1922 foi o ano que o pastor Teixeira Rego desembarca em Fortaleza. Ele diz que o seu desembarque acontece exatamente no mês de agosto. E veja que o Teixeira Rego não dormiu no ponto em relação à evangelização, fazendo exatamente o que ele veio proposto a realizar, que era a obra de missões. Ele toma o trem e vai a Maracanaú. Não tem outra informação que melhor especifique esse momento da história. Então, ao chegar em Fortaleza, ele vai tomar o trem e vai desembarcar lá no Maracanaú para anunciar o evangelho naquele lugar. Ok? Tem algumas informações que a gente vai concatenando para poder a gente entender a história. Pois muito bem, vamos. Vocês observaram na reportagem do pastor Teixeira que os irmãos ali foram apedrejados. Esse apedrejamento
E não quer dizer que foi na primeira vez, no primeiro momento que eles foram trazer o evangelho lá, não. Porque esse evangelho ele começa a partir de 1922 e vai até 1935, que é o ano provável que a gente vai encontrar ele batizando os crentes ali na localidade. Vamos com calma revendo a matéria para que a gente entenda bem a história e tome conhecimento dos fatos, né? Então, vamos abrir aspas aqui para o pastor Teixeira, mais uma vez. Ele diz: no ano de 1923, tentamos novamente, sem resultado satisfatório, e aí eu fecho aspas. Se em 1922 não foi possível, no ano de 1923 eles voltam a tentar fazer o trabalho de evangelização, de pregação do evangelho, e não teve muito apoio naquele momento. Aí cabe aqui umas novas aspas para poder a gente compreender melhor. Abrindo novas aspas. Com a convenção do referido casal, fomos novamente atacar, aí ele coloca entre aspas, né, Maracanaú. E já temos, pela graça de Deus, 19 crentes ali. Então, essa informação que o pastor Teixeira Rego traz, ela é de fundamental importância para a história da Assembleia de Deus como fato incontestável de que o evangelho começou em Maracanaú a partir dos períodos que o pastor Teixeira está relatando neste documento, né? Quando ele disse que já tinha ali 19 crentes. E, dando continuidade ao texto, ele vai dizer: no dia 14 de julho, marquem bem esta data. No dia 14 de julho, fomos batizar os crentes na lagoa do mesmo nome, ou seja, na lagoa de Maracanaú. Essa lagoa que vocês observam aí na foto, ao lado do pastor Teixeira Rego. Foi aí que aconteceu os primeiros batismos, né, em Maracanaú. Aí você pergunta-me, quantos crentes foram batizados? Quem eram esses crentes? Bem, vamos dar continuidade ao texto. Ele fala que teve uma regular assistência no momento em que ele realizava o batismo. E ele diz também que respeitou a mensagem. Então, o povo foi assistir, ver aquele evento acontecendo e teve respeito também à mensagem do evangelho que ali foi trazida. Também ele vai dizer que batizou 13 crentes. Olha, que número, hein? Ele foi trazer, rapaz. 13. O número de crentes, dos quais alguns já eram batizados com o Espírito Santo. Que maravilha, hein? Bem, então fica aqui mais do que explicado esse primeiro momento em que o município de Maracanaú, na verdade hoje é cidade, né? A gente chama cidade de Maracanaú. Maracanaú tem prefeito, tem prefeitura, tem vereadores, é um grande município. E o evangelho vai fazer morada nesta localidade a partir de 1922.